Glória a Deus. Louvado seja Deus. É muito importante nós entendermos, irmãos, o conceito de liderança. Não é apenas um título, não é apenas um encargo, porque um líder, tecnicamente falando, ele simplesmente ocupa o seu ofício para cumprir objetivos e chegar a metas. Embora isso faça parte do sistema, nós não podemos fugir do sistema. Mas embora vivamos o sistema, nós temos que viver a essência da espiritualidade da palavra de Deus. Nós precisamos viver a essência da espiritualidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é apenas, embora ela traga história, mas ela não é apenas um livro histórico. A palavra de Deus, embora ela seja uma faculdade de informações, como por exemplo, até para a nossa vida financeira, a Bíblia ela completa, a Bíblia ela capacita-nos como agir, com as nossas finanças, para que possamos de fato ser prósperos diante de Deus. A Bíblia ela completa em todos os sentidos. Mas embora a Bíblia ela tenha suas peculiaridades de história, de informação, de aconselhamentos, mas nós acreditamos piamente que a Bíblia é a palavra de Deus. É um livro poderoso, é um livro espiritual, é um livro que quando a pessoa ouve com fé, o poder desta palavra começa a invadir, começa a penetrar, começa a emergir dentro dessa pessoa. E ela emerge com tal profundidade que o escritor de Hebreus diz que ela é apta até mesmo para chegar até o mais intenso da divisão da nossa alma e do nosso espírito. Aleluia! De tão profunda, de tão forte e eficaz que é o poder desta palavra. Mas para que isto aconteça, ela não acontecerá por força, ela não acontecerá por obrigação, mas ela acontecerá e manifestará isso em nossa vida por espontaneidade. Então precisamos ter fé. Por isso, o próprio escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele ainda diz que é preciso, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia, acredite, tenha fé que Ele existe e mais ainda, e Ele é o galardoador daqueles que os buscam. Quem acredita nisso? Aleluia! Aleluia! E esta confiança, esta fé, ela vai produzir dentro de nós uma sensibilidade da palavra de Deus. Ou seja, sentir o poder dessa palavra dentro de nós. E justamente um líder que se posiciona como um discípulo do reino de Deus, ele não é apenas um cumprimento ministerial. E até necessário, é muito bom entender, que muitos pensam que cumprir o seu ministério, ou seja, exercer o seu ministério, é só dentro da igreja. Isso é muito ruim, porque aquele que entende que o exercício do ministério é só dentro da igreja, então se ele for um pastor, ele vai ser um pastor só dentro da igreja. Se ele for um evangelista, ele vai ser um evangelista só dentro da igreja. Se ele for um diácono, ele vai ser um diácono só dentro da igreja. E quando na verdade o meu ministério, ele começa quando eu saio das portas dessa igreja para fora. É aí que começa o meu ministério. É aí que é o meu ministério. Porque o meu ministério vai dizer quem absolutamente eu sou diante de Deus. Aleluia. Então esse entendimento, essa reflexão, esta meditação é muito importante
para que possamos viver de fato uma vida de discipulado de Cristo, né? E principalmente essa liderança, porque nós já sabemos, e os nossos ouvidos já estão calejando de ouvir, né, que temos que liderar para começar a nossa própria vida, né? Aleluia. Porque a ordem que foi dada para o povo de Deus, já pela liderança de Josué, sucessor de Moisés, Deus dá uma ordem: possui a terra. Deus nos mandou possuir a terra. Eu tenho que possuir a terra. Aleluia. Então eu tenho que conquistar e possuir essa terra. E a primeira terra que eu tenho que possuir, que eu tenho que liderar, é a minha própria vida. Começando com a terra da mente, começando com a terra da emoção e a terra da vontade. Eu tenho que possuir essas terras, porque Satanás, ele tem invadido, ele tem roubado. Jesus chamou ele de ladrão, porque de fato ele é ladrão. Ele está roubando aquilo que não é dele, que pertence a mim, que pertence a você, que pertence a cada um de nós. É o nosso direito, por exemplo, no nosso interior, sentir paz, mas o diabo tem roubado a paz e tem feito muitos viver uma vida inquieta, desesperada e desassossegada, por conta da ausência, da essência do poder e da eficácia da palavra de Deus. Aleluia. Então, para que isso comece, eu preciso de assumir essa posição de liderança. E para mim assumir essa posição de liderança, eu preciso entender que um líder, ele tem que ser sensível, ele tem que ser sensitivo, ele tem que ser apto a captar, a receber a presença de Deus, o poder da palavra de Deus na sua vida. Aleluia. E é óbvio que isso eu só vou conseguir, não é só com uma palavra positiva, com um pensamento positivo, não. Isso requer esforço, uma vida de comunhão com Deus, né? Uma vida de TSD, uma vida de quebrantamento, jejum. Aleluia. Porque se o próprio apóstolo Paulo já disse que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, então isso é uma lição, é uma palavra de despertamento para nós. Percebemos que pela nossa força humana, pela nossa capacidade física, nós não temos condição e precisamos das ferramentas, dos recursos de Deus. Então, por isso, a vida de oração e jejum, ela é indispensável. Aleluia. E esta vida de comunhão com Deus, ela vai fazer que ficamos receptivos, né? Sensíveis. Não apenas um líder de nome, de posição, de requinte, não, mas um líder que possa sentir, aleluia, a presença do Senhor, o poder da palavra de Deus. E o que me fez pensar sobre isso foi o capítulo 11 do Evangelho de João, né? Onde nós temos um dos maiores milagres da operação do nosso Mestre e Salvador Jesus. Ele realiza uma ressurreição. E ainda mais, um homem que já fazia 4 dias que já estava dentro da sepultura. Eu não gostei muito de ouvir não, né? Mas foi muito interessante e necessário, né? Quando eu vi aqui uma vez a pastora Raquel dando aqui, né, como que funciona o estado de decomposição humana. Até porque eu sou um corpo humano, né? Aí tem certas coisas, igual uma vez eu cheguei, né? Até na casa da minha saudosa irmã, e ele estava vendo lá um documentário de uma autópsia. E eu cheguei bem na hora que estava abrindo a cabeça, eu quase desmaiei. Eu vi aquela cabeça aberta, eu cheguei, sabe quando você vê um formigueiro, você começa, né? Eu cheguei a querer fechar a minha cabeça. Parecia que era a minha cabeça que estava aberta, né? Aleluia. Então,
Então imagine a potencialidade desse milagre extraordinário que foi feito por Jesus. E é interessante que hoje, quando se fala em milagres, né, o crescimento da igreja no Brasil e tudo mais, mas nós estamos vendo, né, não estou criticando, mas é algo que nós estamos vendo, estou falando isso até no bom sentido, né, de se alegrar, de ver que o evangelho está crescendo, almas estão sendo curadas, estão sendo evangelizadas, estão sendo alcançadas pelo amor de Cristo. Mas a gente vê, sabe, a gente vê um certo espetáculo, um certo sensacionalismo com os milagres, né? Até pode se ouvir, né, eu acredito, se Jesus, né, pegou, né, lama, cuspiu, né, e fez lama, e aquela lama fez um cego enxergar, muito mais, eu creio, através de um lenço, através de uma água, né, através de tudo que nós abençoarmos, será abençoados para produzir e fazer um milagre acontecer. Acredito, aleluia. Mas a gente percebe também um certo exagero, né, um certo cenário de espetáculo, né, como por exemplo, chupe um drops, uma bala e você vai ser curado. Mas se você chupar 3, você vai ser sarado de todas as enfermidades. Os irmãos são racionais, estão entendendo? Está errado. É como eu disse, Jesus usou lama. Eu acredito que eu vou pedir para Jesus abençoar esta água, como já vimos acontecer nesse ministério. Coisas extraordinárias aconteceu, que Deus operou. Nós cremos. Mas acima de tudo isso, precisamos entender por que o milagre tem que acontecer. Não é só para satisfazer, sabe, o meu desejo de eu ser um líder, que através de mim Deus opera, que Deus faz e que Deus é. Claro que eu tenho que assumir uma posição de fé, mas acima disso eu tenho que entender que quem opera, quem faz é Deus. É Ele que opera, é Ele que faz. E Ele não opera e não faz tudo isso para massagear o milagre, mas Ele opera e faz tudo isso para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nesta operação desse milagre do capítulo 11 do Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro, né? Nós sempre... eu sempre ouvi mensagens extraordinárias, né? E é claro que eu tenho uma alma, e esta alma é para adorar a Deus também, assim como o meu corpo e meu espírito, né? A minha alma está em emoção. Então nessa emoção, a gente ouvindo a palavra, a gente adora, a gente acredita, a gente se entrega ao Senhor e glorifica o nome dEle. Eu já ouvi mensagens extraordinárias, mas certo dia eu comecei a meditar o que fazia Jesus operar os milagres. Aleluia. E eu cheguei a um denominador comum. O que movia Jesus a fazer os milagres era a compaixão. Jesus, ele não fazia os milagres para mostrar que ele era o Filho de Deus. Aí, ó, seus fariseus, seus escribas, né? Seus hipócritas. Jesus não fazia um milagre para mostrar para eles que ele operava. Eu sinto que Jesus, ele operava aqueles milagres porque ele tinha compaixão das pessoas. Jesus sentia o que as pessoas estavam sentindo. Jesus sentia a dor daquelas pessoas. Jesus se colocava no lugar delas. Daí então o entendimento da palavra compaixão, prefixo, né, com, na palavra paixão. A palavra paixão significa sofrimento, né? Então, para você entender, quando você diz que você está apaixonado por Jesus, quando você diz que você está apaixonado por Jesus, é a mesma coisa de você dizer: Jesus, eu estou disposto a sofrer por você. A palavra paixão significa sofrimento. Daí até
o tema do feriado, né, de Páscoa, da sexta-feira, paixão de Cristo, sofrimento de Cristo, que Ele fez, dando a sua vida para nos salvar. Só que quando coloca o prefixo com, quando se fala só paixão, essa paixão ela pode ser individual, ou seja, relacionada a uma pessoa. Mas quando coloca a palavra compaixão, então esse sofrimento que era individual passa a ser coletivo, passa a alcançar mais pessoas. E a compaixão de Cristo é diferente da compaixão do mundo, porque o homem que ainda não tem o entendimento da palavra de Deus, ele até se esforça pelo bom coração que tem de sentir compaixão. Mas a compaixão de Cristo não é apenas sentir dó, não é apenas sentir penalidade da pessoa, mas é sentir a dor dela, a tristeza dela, a necessidade dela e fazer alguma coisa por isso. E a compaixão natural, humana não, a pessoa sente, até chora, né? Mas não consegue fazer nada. Aleluia. E a compaixão da Bíblia é justamente a gente sentir a dor da pessoa, mas fazer alguma coisa para ajudá-la. Esta é a compaixão da Bíblia, esta é a compaixão de Cristo. Então isto me fez entender que Jesus é um líder sensível. E a sensibilidade de Jesus fazia que os milagres acontecessem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós podemos ver o verso 33. João capítulo 11, versículo 33. Perdão, Juliana, é o 35. Vamos ver que estava errado. Versículo grande, né? Não, esse versículo não é grande, esse versículo é gigantesco. Ele não é grande, ele é gigantesco. Jesus chorou. Por que será que Jesus chorou? Você já teve a oportunidade de pensar? Você já meditou nisso? Por que Jesus chorou? Porque ele era igual Jeremias, o profeta chorou? Esse texto, ele tem, né, esse texto, você vê, Jesus chorou, já tem verbo, né? Então já podemos dizer que é uma oração. Então essa oração, ela tem alguns aspectos a ser analisados. Ou seja, a Bíblia é rica em interpretação. Embora a Bíblia ela seja rica em interpretação, é preciso ter cuidado, que também não se interpreta a Bíblia do jeito que quer. Tá? Mesmo que Deus me dá um ponto de vista, um ponto de revelação, como por exemplo, cada mensagem que você está ouvindo, cada mensageiro aqui pregando de uma forma extraordinária a palavra de Deus, Deus está falando com você, Deus também está te dando revelação. Então eu percebo que a primeira regra da interpretação da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. É através da pessoa ter uma vida sincera, de intimidade, de obediência com Deus, da sua palavra, né? E através desta comunhão com Deus, ele recebe revelação de Deus, através do Espírito Santo, e ele nos ensinará todas as coisas, disse Jesus. E a segunda regra da interpretação é que eu não sei se eu consigo usar uma palavra mais simples, né? Dentro da exegese, da hermenêutica bíblica, que são alguns conceitos básicos de organização dos textos, né? Por exemplo, você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e sem nenhum conhecimento bíblico e sem consultar o contexto daquele capítulo, você querer falar o que está escrito naquele versículo. Porque muitas das vezes pode acontecer um erro de interpretação grave. Aquele versículo está trazendo uma mensagem isolada,
né, discordando, dissonando do texto, e você vai fazer você abordar coisas que não tem nada a ver, né? Por isso precisa também da exegese. A exegese é o quê? É uma organização de texto bíblico. Assim como no português tem a gramática, né? Há regras de interpretação também da gramática. Vocês que estão estudando na escola, principalmente no ensino médio, vocês sabem disso, né? Você não vai pegar um texto e vai falar o que você quer naquele texto. Há necessidade de conhecimento das palavras, há necessidade da composição do texto, para que você chegue ao denominador comum. Então, e quando eu olho para esse texto aí, eu percebo que o primeiro aspecto, ele é um aspecto formal, né? Porque quando você chega num velório, você não vai chegar no velório contando uma piada, né? Jesus já deu uma lição de ética aí para nós. Tanto é que Tiago diz: chorai com aqueles que choram e se alegrai com aqueles que se alegram, né? Então é formalidade eu chegar num velório, e é normal chorar. Mas vamos mais profundo, é que eu digo, o líder ele tem que ser sensível, ele tem que absorver a revelação da palavra, ele tem que sentir porque ele está como líder, como discípulo ativo na presença de Deus. Mas por que Jesus chorou? Porque Jesus, ele sentiu a necessidade daquelas pessoas. Jesus absorveu a necessidade daquelas pessoas. Aleluia, glória a Deus. E para Jesus fazer isso, a primeira coisa que Jesus teve que fazer, ele teve que, sobre aquelas pessoas, manter a dignidade delas. Primeiro fator, Jesus manteve a dignidade dessas pessoas. E como ele fez isso? Versículo 40. Vamos tirar tudo aí no mesmo texto. Eu já fiz isso para não precisarmos decorrer a toda a Bíblia, para ganharmos tempo. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Por que Jesus disse essa palavra? Porque aquelas pessoas estavam abaladas com a situação da morte. Aquelas pessoas estavam ali emocionalmente desequilibradas. E a primeira coisa que Jesus precisava era despertar a dignidade daquelas pessoas. Porque Deus não nos criou, irmãos, para viver na morte, no pecado, no sofrimento. Mas o homem, ele foi criado segundo e a imagem, a semelhança de Deus, para fazer parte da glória de Deus. Quem acredita nisso? Aleluia. E o Senhor está perguntando para nós: se nós cremos, vamos ver a glória de Deus? Tem uma interrogação, não é uma afirmação. Ele está fazendo uma pergunta ao texto. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu percebo a sensibilidade de Cristo. Ele foi construindo um cenário para que este milagre acontecesse. Não porque ele era um líder grande, até porque realmente Jesus era o líder dos líderes. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas ele precisava nos ensinar, ele precisava nos dar exemplo da palavra de Deus. Então ele precisou montar um cenário de construção para nos ensinar a revelação da palavra de Deus. E principalmente nós que tanto precisamos do milagre de Deus em nossas vidas, ou através das nossas vidas os milagres vêm acontecer em outras vidas. Glória a Deus. Então a primeira coisa que Jesus fez, com a sua sensibilidade de liderança do reino de Deus, foi construir a dignidade dessas pessoas. Aleluia, glória a Deus. O segundo passo de Jesus foi criar empatia, de reconhecer a emoção de outras pessoas naquilo que elas estão sentindo nas suas necessidades. Então, resumindo, o segundo passo de Jesus foi criar empatia, ou seja, ligar aquelas pessoas a ela, né? Os irmãos sabem que tem a palavra apatia, simpatia e empatia. Então quando você cria empatia, ou seja, você se une àquela pessoa, você coliga aquela pessoa a você. Então Jesus fez isso, criando primeiro uma construção, né? O primeiro passo foi dar dignidade para aquelas pessoas. O segundo passo foi criar empatia com aquelas pessoas. Isso nós vamos ver no versículo 33.
Aleluia. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. Olha Jesus aí, se colocando no lugar daquelas pessoas. Quando a palavra perturbou-se no nosso português, ela tem, como que fala, pastora Raquel? Vários sentidos. Eu vi a pastora uma vez falando ambíguo, né? Ambiguidade. Obrigado. Então, há sentidos variados nas palavras. E quando se fala Jesus perturbou-se, aí, tá vendo? Jesus também era perturbado. Não tem nada a ver. Está vendo como o erro o conhecimento de interpretação é importante? Quando fala que Jesus perturbou-se, ele ficou incomodado. Ele não aceitou aquilo. Ele tomou o lugar daquela pessoa. Ele criou empatia, ligou aquela pessoa a ele. Eu não aceito que essa pessoa continue nesse sofrimento. Um líder de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, sente a necessidade do povo e ele não aceita, ele não concorda, ele não admite que essas vidas continuem sofrendo. Aleluia. Isso é ser um líder no reino de Deus. Aleluia. Então nós vemos aí Jesus construindo, né? Dando para a pessoa dignidade. Segundo passo, criando empatia com as pessoas. Glória a Deus. O terceiro passo da construção que Jesus fez para operar esse milagre está no versículo 21. Ele soube respeitar a individualidade de cada um. Isso é muito importante no meio evangélico, porque a falta de sabedoria já faz a pessoa se sobrepor a ela, né? Quem está evangelizando já faz um líder sobrepor, já julgando a pessoa. O milagre não aconteceu porque você não tem fé, porque você está em pecado, né? Porque você não busca Deus. Aí começa julgando a pessoa. Então Jesus conseguiu operar esse milagre, por quê? Porque ele respeitou a individualidade dessas pessoas. Aleluia. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus poderia ter descido o cajado na cabeça dela, mas Jesus não fez isso. Jesus soube entender a falta de entendimento dela, a situação espiritual dela. Então, em todas estas questões, eu vejo Jesus construindo para que esse milagre viesse a acontecer, a ponto de um morto que estava 4 dias cheirando mal dentro de um sepulcro, ele viesse voltar em vida. E como diz o ditado, vivinho da Silva. Aleluia! Vivinho da Silva. Quem crê que Deus vai fazer você criar muitos vivinhos da Silva? Aleluia. Eu creio também nisso. Aleluia. Mas precisamos entender a liderança de Jesus, o exemplo que ele nos dá em ser um líder sensível, receptivo a entender a direção e a vontade dele. Glória a Deus. O próximo passo que Jesus também fez foi saber usar pensamentos positivos. Isso é importante, nós líderes, usar pensamentos positivos nas pessoas que estão sofrendo, as pessoas que precisam de um milagre, né? Ser um líder do reino de Deus é ter pensamentos positivos. Jesus fez isso. Podemos ver isso no versículo de número 4 e depois no versículo de número 11. Glória a Deus. O líder, ele tem que usar pensamentos positivos, né? Embora você vai chorar com aqueles que choram, né? Aleluia. Igual eu vi um pastor contando nesses dias, né? Até numa célula, né? Como na igreja dele que eles chamam. E aí tinha uma irmã que estava contando um testemunho que ela foi curada do câncer. Aí a líder da célula chegou para ela e disse: não esquenta não, daqui uns dias volta de novo. Então o líder não pode pensar negativo, não pode falar negativo, né? Imagine você chega na sua casa cheio de problemas, e você chega aqui vendo um líder: irmão, está difícil, não é fácil essa vida com Deus não, mano. Meu Deus, é tanta luta, é tanta desgraça, irmão, não é fácil não seguir Jesus, não é brincadeira não, meu Deus.
né? Vai fazer igual o homem lá, coitado, quando chegou diante daquele Cristo crucificado, né? Vocês viram um dia o domingo de Páscoa falando, né? Que depois ele olhou para aquele Jesus lá, Jesus, o senhor está mais desanimado do que eu. Meu Deus, então não podemos, um líder tem que pensar positivo. Versículo 4, e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é, olha, positivo, tá vendo? Você não vai morrer não, não vai morrer não. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia! Aí eu consigo entender por que o milagre aconteceu, né? Jesus foi construindo todo aquele cenário. Versículo 11 também, né? Versículo 11. Assim falou depois e disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, morreu? Não. Ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Bota a palavra positiva, hein, irmão? É positividade. Não, isso fala muito forte sobre a questão de morte espiritual. Entendeu? Você fazer essa pessoa ser ressuscitada, levantada, elegida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então o líder, ele tem que saber usar pensamentos positivos. Aleluia. Glória a Deus. Quando você usa pensamentos positivos, o que vai acontecer? Virá a contrapartida. O inimigo vai tentar usar, não. Imagina um morto ressuscitar. Que isso? Já faz 4 dias já, Jesus. Como que vai acontecer isso, Jesus? Então o líder, ele tem que saber ressignificar pensamentos negativos e transformá-los em positivos. Aleluia! Aleluia! Isso nós vamos ver no versículo 24 e 25. Aleluia! É forte. Já estamos chegando no final, irmãos. Saber ressignificar pensamentos negativos e transformá-los em pensamentos positivos. Você vê que Jesus respeitou a individualidade de Marta, né? Ele respeitou, mas ele não concordou com aquela situação. Lá diz que ele perturbou. Então Jesus fez de uma forma de transformar o negativo em positivo, né? É o que vemos aqui. Disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ainda Marta falou assim, né? Mas agora não, agora acabou. Olha o pensamento, a expressão negativa do 24, agora olha o que Jesus faz. Ele transforma o negativo em positivo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. E essa transformação positiva foi tão grande que pegou o pastor Marcos também, missionário. Aleluia. Pegou o pastor Marcos, estava ali todo murchinho, com medo de morrer, com medo de tudo, oprimido. Esse versículo pegou eu e trouxe vida para mim também. Aleluia, glória a Deus. Eu estou vendo como hoje, né? Porque eu cresci com medo. Depois que eu entendi a morte, eu tinha pavor, né? Eu não tinha entendimento do que era a morte. Eu vivia todos os dias pensando, eu vou morrer hoje. Isso sendo criança, adolescente. Aí quando, né, eu li esse texto, eu fiz igual a evangelização do Richard Umbland, quando ele estava evangelizando um comunista, né, e ele falando da morte de Jesus. Mas aí quando Richard Umbland fala para aquele comunista que Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas aquele homem começou a rodar, dava piruletas, e ele gritava, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Aleluia. E hoje eu falo, Jesus está vivo e eu também. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos aqui fazer o fechamento. Aleluia. Mas Jesus, para chegar aí, ele precisou tomar um cuidado muito grande.
ele precisou tomar decisões maduras. Ou seja, ele precisou saber o que ia fazer, né? Porque, logicamente, o inferno, os espíritos malignos vão trabalhar contra, para que não cumpra-se o que Deus quer fazer. Então o líder, ele tem que ser maduro, ele tem que saber o que vai fazer, ele tem que saber o que está fazendo. Vamos ver isso no versículo 7 ao 10. Glória a Deus. Repetindo, versículo 7 ao 10. Aí nós percebemos tudo isso que Jesus construiu, né? Tudo isso que Jesus construiu começou aí, né? Jesus poderia ter dado, ele estava no lugar da decisão. O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu decido? Então, um líder, ele tem que ser maduro, ele tem que ter uma visão, ele tem que ter um entendimento, né? Ele tem que ter uma direção de Deus na sua vida, porque senão ele poderá se perder, ele poderá ser, por exemplo, né, como seria o caso aí, ele poderia ser desmotivado por causa do medo. Então, um líder, ele tem que ter maturidade, ele tem que saber o que está fazendo. Depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ele chegou para os discípulos: nós vamos voltar para a Judéia. Quando Jesus falou isso, aí os discípulos falaram: mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar-te, e tornas para lá. Olha que interessante, né? Jesus falou: nós vamos voltar para a Judéia. Olha, Jesus tinha maturidade, ele sabia o que estava fazendo. Não era uma emoção apenas, tá? Não era porque ele recebeu uma profetada. Não, Jesus, ele tinha conhecimento da palavra. Jesus, ele tinha o domínio do Espírito, e isso dava convicção. Diga comigo, convicção. Convicção daquilo que nós temos que fazer. Não é fácil, eu vou dizer para você que é fácil, não é. Eu mesmo choro igual o bebê. Oh meu Deus, me ajuda. Para onde eu vou, Senhor? Mas uma coisa eu sei, eu não vou se Deus não mandar. Não vou. Se eu não tiver certeza, se eu não tiver maturidade, entendimento que é Deus que está mandando, aleluia, eu não faço. E aí a gente encerra, né? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Isso aí, quem falou sobre isso foi o Robson, na ministração dele, esse assunto aí. Jesus respondeu, o evangelista Robson, né? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Obviamente não vai tropeçar, porque ele está vendo a luz deste mundo. 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus está falando, irmãos, não é ele está usando, a Bíblia diz que as coisas visíveis, as coisas visíveis são exemplo das invisíveis. Jesus está falando que um líder, ele tem que ter visão de Deus, ele tem que ter a luz do Evangelho. Porque Paulo mesmo diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem. Mas um líder de Deus, ele tem que ter um entendimento clareado, alumiado, né? Ele tem que ter convicção daquilo que ele vai decidir e daquilo que ele vai fazer, né? Então se Jesus não tivesse a imaturidade, né? Ou podemos colocar um líder aí com falta de maturidade, lá na frente o milagre não teria acontecido. Interessante, tão simples, né? Aí a gente percebe por quê, né? Porque se a gente vai pela emoção, eu sou servo de Deus, aleluia, e Jesus disse, aí eu vou lá em nome de Jesus, aleluia. Aí se não for pela Deus opera e faz coisas extraordinárias, né? Mas se não for pela maturidade, pela revelação de Deus, aí vai ser igual aquele conto aí do povo fora, né? Quando chegou lá pro
Gago, né? Estava lá orando para que o Gago fosse curado e o paralítico, né? Aí chegou para o Gago: fala, Gago, anda, paralítico. E o Gago: o paralítico caiu. Parece, né? Engraçado. É engraçado, né? A minha finalidade aqui não é promover, porque o povo usa isso como chacota lá fora. Agora, se for falar em conceito de maturidade, eu mesmo, meu Deus, eu já vi tanta coisa acontecer. Eu já vi tanta coisa acontecer que se eu contar aqui, meus irmãos não vão nem acreditar. Essa do Gago ainda é fichinha. Aleluia. Mas isso aí só acontece para quem não gosta do Tadel. Aqui tem um povo que gosta do Tadel. Aleluia. Aqui tem um povo que está sendo treinado, preparado como um líder maduro. E nós declaramos que pela direção do Espírito Santo, aleluia, milagres vão acontecer. Nós declaramos que pelo Espírito Santo, coisas extraordinárias Deus já está fazendo na sua vida. Aleluia. Então nós precisamos prestar atenção em Jesus, né? Vai muito mais de um costume, vai muito mais de uma posição, vai muito mais de uma emoção. Ser um líder é tentar olhar para Jesus e perceber o que movia Jesus, o que fazia Jesus operar estas maravilhas, né? E eu vejo que quando eu ouço essa música fala muito nisso, né? De nós termos uma percepção do que é ser um líder, temos uma percepção do que é o discipulado de Cristo. Oh meu Deus, nós acreditamos que o Espírito Santo pode fazer isso em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se você sentir dificuldade